Olá, bom dia de Empoderamento de Energias 07. Já estamos entrando ao vivo. Hoje vamos falar sobre uma temática assim top, daquelas que são como a cereja no topo do bolo, que é sobre a progressão do futuro. Nós somos peritos nisso, somos peritos em projetar, em criar imagens, sensações, idealizar. E não só, também fazemos para situações que também temos receios e medos. Vamos entrar com quem? Com a Irene Gomes. Ela vai entrar agora comigo ao vivo. Tudo atualizado e tudo em conformidade. Vai ser uma entrada rápida e fácil. Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Há dias que tudo funciona, há dias que não funcionam. E hoje estamos duas de branco, nem combinado. Maravilha, né? O Instagram está querendo nos sabotar aqui, a gente não está conseguindo entrar ao vivo, mas agora Mas quando eu faço foi. aqui, não sei se é de Portugal ou Brasil, está a funcionar melhor. Eu não Está sei o que está acontecendo. O meu está funcionando normal. o microfone, Irene. Não sei se podes melhorar. Está ouvindo bem? Agora está com menos eco. Irene, para ti, qual é o sucesso, a força do sucesso de uma progressão para o futuro? Para mim é a parte extremamente importante do processo, né? Porque, né, eu vou fazer o processo inteiro. Onde eu estou hoje, a progressão do futuro é onde eu quero chegar. O que eu quero visualizar no meu futuro, né? E, na verdade, o nosso futuro ele é criado primeiro na nossa mente. Tudo que a gente tem hoje no planeta foi criado primeiro na mente de uma pessoa. Ela idealizou primeiro e depois ela construiu. Então, assim, durante o processo de hipnoterapia, geralmente eu faço isso na primeira e na última sessão. Dentro do processo, às vezes eu faço também, dependendo da situação, mas geralmente eu faço na primeira sessão, que é bem forte, e na última sessão, que eu trabalhei tudo e aí a pessoa já consegue visualizar na mente dela qual é o futuro ideal. É bem interessante. Para mim, a projeção do futuro é um sinal que a pessoa tem vontade, tem iniciativa, está alinhada com o seu processo, está também motivada, inspirada em criar um princípio, um meio e o fim. Porque, por exemplo, se falar de pessoas com depressão, que estão de certa forma viradas para o passado, que não conseguem visualizar, sentir esperança no presente, muito menos no futuro. É como um caminho inverso. Estão olhando para o retrovisor, constantemente sentindo as dores, sentindo o peso, sentir a amargura. E para mim já é um sinal de que primeiro olhar o passado para depois sim olhar para a frente. Existem muitos caminhos para chegar a Roma. E um deles é primeiro começar a olhar para si. Qual é a tua situação? Como é que te sentes hoje? Para depois encontrarmos aqui um processo terapêutico. Quando eu falei da depressão, porque há pessoas que não sabem o que querem para o futuro. Há pessoas que estão encalhadas como um barco. Estão encalhadas, estão presas, estão ancoradas e não conseguem nem idealizar, nem criar uma projeção de futuro. Já apanhaste clientes assim, Irene? Já encontraste? Já conheço pessoas assim que estão realmente travadas, têm um grande potencial, mas elas não querem olhar para dentro de si e entender um pouco a mais profundo o que está acontecendo. Na verdade, quando eu falo dessa progressão do futuro, essa progressão ela é feita, para mim, ela já é feita na anamnese também, que é eu saber onde eu estou e o que eu quero para o meu futuro. E nessa anamnese, eu consigo já identificar qual é o futuro que o cliente quer. Muitas vezes as pessoas têm uma dificuldade de saber a princípio, mas com algumas perguntas você consegue identificar. Então, eu faço uma progressão do futuro
sem a pessoa estar no estado de transe, que é onde que eu estou hoje e o que eu quero daqui a 5 anos, por exemplo. Então, faça essa progressão do futuro em 2 momentos, que é sem a indução, né? Nessa primeira conversa de anamnese, que é onde eu estou hoje, como eu me vejo daqui a 5 anos, depois que eu passar, que eu romper essa barreira, por exemplo, se a pessoa tem uma depressão, como é que eu me vejo daqui a 5 anos? Então, eu faço isso na anamnese, depois eu faço dentro do processo, quando eu já trabalhei questões emocionais. Né? Que é importante, quando a gente faz uma reprogramação e uma progressão do futuro, de certa forma, a gente está fazendo uma programação da nossa mente, o que que acontece? A gente tem que olhar de forma consciente o que que eu quero. Porque às vezes eu quero uma coisa de forma consciente, mas inconsciente eu quero outra. Como assim, Irene? Inconscientemente eu quero uma coisa, inconscientemente eu quero outra. De repente a pessoa quer prosperar. Conscientemente ela fala, não, o que eu quero para a minha vida hoje? Eu quero prosperidade. Né? Muita gente confunde prosperidade com dinheiro. Prosperidade é um conjunto de coisas. Primeiro eu tenho que estar bem energeticamente, eu tenho que trabalhar o perdão, eu tenho que me achar merecedor da prosperidade. Então, eu tenho que limpar crenças negativas sobre prosperidade. Então, conscientemente, muitas vezes eu quero prosperidade, mas inconscientemente, eu acho que eu não mereço. Eu tenho crenças negativas, eu tenho bloqueios emocionais que me impedem de prosperar, tem vários bloqueios emocionais que impedem a gente de prosperar. Então, é entender que conscientemente eu quero uma coisa, mas inconscientemente tem um gatilho ali que me pede. De repente, a pessoa ela quer ter felicidade. E às vezes a pessoa tem um conceito equivocado de felicidade. Porque muitas vezes a pessoa pensa assim, não, eu tenho que estar feliz todo dia. Eu não conheço ninguém que esteja feliz todos os dias, que não tenha desafio. Né? Então, às vezes a pessoa fala assim, não, é porque eu quero ser feliz. Tá, mas o que é felicidade para você? Primeiro eu tenho que entender o que é o que eu quero. Ah, eu quero prosperar, tá? Mas o que é o conceito de prosperidade? Se eu perguntar para 50 pessoas o que é prosperidade, tem gente que vai me dar um conceito diferente. Tem gente que vai falar, prosperidade para mim é viajar todo ano, para outro é ter uma família feliz, para outro é ter um bom emprego, para outro é empreender. Então, o conceito vai ser diferente. Então, o primeiro passo, na anamnese, eu consigo identificar conscientemente o que eu quero e inconscientemente o que me impede. Eu espero, ficou claro o que é conscientemente eu querer uma coisa e inconscientemente eu estou fazendo outra? Exemplo, conscientemente a pessoa muitas vezes ela quer emagrecer. Olha, eu tenho consciência que se eu não emagrecer a minha saúde vai ser destruída. Já fui ao médico, o médico falou que eu tenho que emagrecer de qualquer jeito. Conscientemente, muitas vezes eu já tenho essa percepção, mas inconscientemente o que eu tenho? Eu tenho uma compulsão por comida, porque foi gerada, pode ser por uma raiva. Infelizmente ou felizmente, não sei, eu estou fazendo um mapeamento dos clientes que eu estou atendendo com questão de obesidade. E muitos deles têm a mesma questão, que é uma raiva guardada. Então, muitas vezes a pessoa está comendo muito para alimentar uma raiva que ela não colocou para fora. Claro, existem outros fatores. Isso é algo que eu estou mapeando dentro dos meus atendimentos. Então, conscientemente, eu sei que eu quero emagrecer, mas inconscientemente eu estou comendo o triplo que o meu corpo precisa. Então, uma progressão do futuro, eu trago primeiro conscientemente e depois eu vou trabalhar. O que está me impedindo isso? O que inconscientemente me impede de ter esse resultado? Porque se a gente não está tendo o resultado que a gente quer, a gente precisa olhar para o nosso inconsciente. Tem alguma questão aí, ou crença negativa, ou bloqueio emocional, ou sentimento de incapacidade, ou alguém que falou que você não pode, e isso gerou um bloqueio. Então, primeiro passo é entender conscientemente. Se eu falar assim, Gina, conscientemente, o que você quer para a sua vida hoje, para o seu futuro? Você vai me dar uma resposta. E aí eu falo, Gina, mas por que você não está tendo tal resultado?
provavelmente vai vir, olha, não estou tendo tal resultado porque eu tenho uma crença que eu não mereço ser próspera, por exemplo. Eu tenho uma crença que eu não mereço tal coisa, eu tenho uma crença que eu... Então é preciso eu olhar para essas duas vertentes. O que eu quero consciente e o que inconscientemente me pede, o que inconscientemente me bloqueia. Porque se eu não romper o que inconsciente me bloqueia, provavelmente eu não vou conseguir fazer uma progressão de futuro boa. Irene, você já teve clientes que não conseguiram visualizar o futuro? Já. E aí eu tive que rever o processo e buscar qual era o gatilho que impede. Trabalhei esse gatilho, a pessoa consegue visualizar o futuro. E muito interessante, muito interessante. Toda a abordagem que é a progressão ou o futuro, porque depende de quem aparece à nossa frente. Imagina um processo de coach. De coach, quando nós fazemos uma progressão, o processo é totalmente distinto, mas a pergunta é, onde é que te vês daqui a 20 anos? E vais dizer, imagina, 20 anos é muito tempo, 20 anos é uma vida. Mas é assim, é um processo que nós colocamos 20 anos porque é a maneira de nós não nos alencarmos aos nossos gatilhos, às nossas crenças. E vamos aqui à nossa simplicidade, à nossa criança. Para quê? Porque a criança, se fizeres uma pergunta, a criança rapidamente dá uma resposta. Ela diz o que pensa. Não tem aqui muitos pensamentos contrários, nem vai pesquisar, nem vai buscar informação do passado. Ela simplesmente diz aquilo que vem à mente. 20 anos. Isso é um excelente exercício de coaching. Nós, na hipnoterapia, o processo não é o mesmo. O processo poderá ser de olhos abertos na anamnese, como a Irene disse, mas também pode ser em transe leve, em transe médio ou mesmo em transe mais profundo, dependendo de quem chega. E a progressão muitas vezes está alencada também com o que é que a pessoa quer, o que é que a pessoa precisa. E há uma diferença aqui no que a pessoa pensa, que vem da cabeça, e no que a pessoa sente, que vem do inconsciente, que vem do... E às vezes estes gatilhos surgem pelas crenças limitantes, e não só pelas crenças, também pelos sentimentos, como um deles é a raiva, pode ser uma raiva explícita ou implícita, em que é uma raiva clara por alguma situação, um relacionamento, um acontecimento na vida. Uma raiva omissa, alguém que te bloqueou na vida, alguém que te cortou certos planos ou certos sonhos, alguém que cortou um relacionamento contigo e tu não sabes porquê, alguma injustiça, e que esta raiva que poderá estar no teu coração e poderás pensar na tua mente que já a perdoaste, mas que ela vem sempre mascarada. Por isso é que eu digo que pode ser uma raiva clara ou omissa, porque muitas pessoas podem sentir e ter raiva no seu corpo que lhe bloqueiam, têm uma personalidade, com crenças limitantes, e não se aperceber. Porque para ela já passou muitos anos, está bem longe e é como se já tivesse resolvido. Mas, no entanto, essa raiva que está omissa vai-te bloquear. Porquê? Porque aprendeste o medo, aprendeste o receio de crescer, aprendeste o medo também de sonhar. Este gatilho é muito forte e bloqueia a progressão do futuro. A preferir contares o que é. Irene está a fazer muito barulho, Irene, o microfone. Quando tu mexes, então faz muito. E o sucesso, que é o sucesso para ti? Vai depender, vai depender do sucesso que tu queres que seja o teu sucesso. E se nós pensarmos na progressão no futuro, eu ia perguntar o que é a esperança, onde é que está a tua fé, o que é a coragem para ti, tens um plano de vida, tens um sonho. E são tudo situações que vão te ajudar, vão contribuir para a tua progressão ou vão, de certa forma, constrangir, bloquear a tua projeção do futuro. Projeção de olhos abertos, uma simples conversa, perguntar à Irene. Irene, onde é que te vês daqui a 5 anos? O que é que te vês a fazer? O que é que te vês... Daqui a 25 anos? Daqui a quantos anos? 5 anos. Eu tenho minha progressão do futuro, inclusive, na verdade eu tenho para daqui a 2 anos. Eu tenho tudo mapeado, inclusive escrito.
que eu quero, onde eu quero estar, onde eu quero estar morando, o que eu quero estar vivendo. Eu tenho escrito, tá? Não vou abrir aqui ainda É um porque é muito pessoal. planejamento, Oi? é um projeto. Ou seja, já É, eu tenho escrito, inclusive, a minha carta do futuro, né? Eu tenho exatamente o que eu quero estar vivendo, como que eu quero que esteja a minha saúde, a minha questão financeira. Eu fiz para daqui a 2 anos. isso é um mapeamento, ou seja, é um projeto de vida a 2 anos em que tu escreveste e fizeste o teu plano, colocaste, agarraste na caneta e colocaste no papel o que tu queres, que tu almejas. O meu está no e-mail, não tá nem, não agarrei nem a caneta. Na caneta eu faço algumas vezes, mas está no meu e-mail. Eu escrevi um e-mail para mim, né? Inclusive, eu deixo aqui a sugestão de quem quiser fazer. É importante que você faça, você diga o que você está disposto a fazer, né? Porque quando a gente faz uma progressão do futuro, né, na hipnose a gente faz um pouquinho diferente. Aqui seria uma carta para o eu do futuro. É você dizer, na verdade, você dá uma autossugestão para a tua mente inconsciente o que você quer para a sua vida. Como que é feita essa autossugestão? Se alguém quiser fazer aí essa carta para o eu do futuro, você vai colocar a data que você quer que a coisa aconteça. Por exemplo, se você quer daqui a 2 anos, você vai colocar 15 de março de 2025. E aí você vai escrever do seu jeito, querido eu do futuro, fulano de tal, eu daqui no dia, sei lá, 15 de março, estarei vivendo tal coisa, aí você pontua o que você quer. Estarei morando em tal cidade, numa casa com 5, sei lá, garagem para 5 carros, 3 banheiros, não sei o quê. Aí você coloca exatamente a vida que você quer viver. Estou feliz porque comprei o carro X, marca tal, cor, não sei o quê. Estou vivendo tal coisa profissionalmente, estou. Aí você fala exatamente o que você está vivendo e no final você pode se parabenizar. Só que em troca disso, você vai dizer o que você vai fazer. Para que isso aconteça, eu vou ter foco, tudo aquilo, eu vou honrar minha palavra comigo mesmo, vou trabalhar minha fé, vou me conectar espiritualmente. Aí você vai dizer o que você quer, né? Cada um vai colocar do seu jeito. Você pode detalhar, você pode ler essa carta ou você pode simplesmente mandar um e-mail para você mesmo, detalhando o que você quer. Essas cartas do futuro funcionam muito bem para quem tem um poder também muito forte na sua palavra, que é muito a sua palavra. Agora, se formos, por exemplo, falar de uma carta do futuro para alguém que é cético, que acredita vendo, que não acredita muito, não acredita muito no futuro, que vive vivendo, que vive no que acontece, sobre o que acontece, a pessoa pode, o cético vai dizer, ai não, isso para mim não funciona. Então perceber que nós temos que perceber qual é que cliente está à nossa frente, para podermos escolher, selecionar dar algumas sugestões de acordo com a tipologia ou a personalidade do nosso cliente. Por exemplo, se tiver alguém à minha frente que é demasiado cético, eu ia sugerir a carta do futuro. Mais facilmente iria sugerir o plano de vida, que é o mapeamento, em que a pessoa vai se ver refletir como é que gostaria de estar daqui a 2 anos. Então nós os terapeutas, fazemos essa seleção através da anamnese, fazemos já um processo terapêutico em que nós depois condicionamos as nossas sessões mediante aquilo que o cliente nos traz. A personalidade dele também está muito em conta. Uma progressão para uma pessoa, por exemplo, que tem doença crónica, e uma coisa que eu não gosto e é importante registrar também, são os carimbos sociais. Quando pessoas já vêm com diagnósticos de doenças incuráveis, de doenças mentais já diagnosticadas por psiquiatra, o psicólogo não diz as doenças, mas somente o psiquiatra. Quando já vêm com os carimbos em cima, se repararem, elas não dizem, quando a gente pergunta quem tu és, eles começam por dizer a doença que têm, aquilo que vivem. Eles esquecem daquilo que são e passam a ser a doença. E o que acontece é que quando as pessoas têm, por exemplo, doenças terminais que já não têm, que dizem que já não há cura, têm determinados X anos de vida e alguma. O que acontece é que essas pessoas deixam de sonhar.
e então a reprogressão deixa de fazer o impacto que poderia ter quando nós falamos com uma pessoa que está em início de carreira, que está com... Posso fazer um adendo aqui de uma cliente X que eu atendi? Pode, Irene. Eu atendi uma cliente que o médico deu um diagnóstico de 3 meses de vida. E ela falou, quando o médico falou isso, ela falou calmamente, chama o meu marido. E o médico chamou o marido e ela falou, eu não quero mais ficar aqui, eu quero ir embora. E ela simplesmente, ela já está hoje, inclusive hoje ela está transformando vida, se não me engano é coach. De vez em quando ela está aqui na live, não posso citar o nome, claro, honrando. Então, essa cliente X, ela não escutou o que o médico falou, ela simplesmente falou, não, eu não aceito esse diagnóstico. Então, assim, é claro que dentro do processo a gente vai trabalhar de acordo com aquilo que o cliente acredita, mas eu hoje posso acreditar numa coisa e depois que eu trabalhar os gatilhos emocionais, eu posso começar a reprogramar a minha mente diferente. De repente, hoje, talvez eu possa pensar assim, caramba, eu não consigo falar em público, mas de repente você passa por um processo de hipnose, você começa a fazer auto-hipnose e daqui a pouco você se desbloqueou para falar em público. Então, assim, dentro do processo, a primeira coisa, eu vou conversar com o cliente para eu entender o que o cliente quer. Isso é o que ele quer. Mas, de repente, eu chego na primeira sessão, eu estou tão bloqueada que às vezes, eu nem penso que eu posso querer mais. E quando eu me trabalho, eu começo a ter uma nova percepção. Teve clientes, inclusive, que eu atendi, que gostaram tanto da hipnose, que foram estudar para ser hipnoterapeuta. Foi um caso meu. Então, assim, o que eu estou hoje, a situação que eu estou hoje, não me define quem eu vou ser daqui a 1 ano, daqui a 2, daqui a 5 anos. A minha fé pode mudar, a minha conexão pode mudar, o meu corpo físico pode mudar, a minha determinação pode mudar. Então, eu estou criando o meu futuro todos os dias, com pequenas coisas que eu estou fazendo ou deixando de fazer. Então, são os micros resultados que, quando empilhado, como diz o meu mentor, você tem um grande resultado. Então, o fato, onde eu estou hoje, não me define quem eu sou. Onde você está hoje, que está assistindo essa live, não define quem você é. De repente, hoje você pode estar vivendo a pior fase da tua vida. E eu sei muito bem, porque eu já estive lá no fundo do poço. E é um lugar que eu não quero voltar. Então, por não querer voltar, eu me cuido muito. Então, não importa se você está hoje no fundo do poço, se você não consegue andar, se o médico já deu um diagnóstico de que você só tem 2 meses de vida, entenda que quem diz quem é você e Deus. É a sua conexão espiritual, é aquilo que você começa a acreditar a partir de hoje. Talvez você vá ao médico, o médico fala assim, você tem um problema cardíaco. Já tive esse diagnóstico. Eu esqueci esse diagnóstico, hoje eu estou correndo todo dia, estou me sentindo bem. Daqui a pouco estou correndo a maratona. E eu já tive um diagnóstico bem sério da minha coluna. Já pensei que não ia mais andar. Tanta dor que eu sentia. E hoje eu estou correndo quase todos os dias. Estou treinando há 73 dias, se não me engano. E nem um dia eu senti dor na minha coluna. Então, assim, tem tudo a ver com o que você quer a partir de hoje. Porque quando você busca um processo terapêutico, você já busca uma mudança. Você não quer continuar onde você está. É muito raro você buscar um profissional, um terapeuta, e você dizer, não, eu vou querer ficar aqui no fundo do poço. Ninguém quer ficar. Talvez você tenha desafio para sair, mas você já deu o primeiro passo. Quando eu estava a falar sobre a proteção de uma pessoa com doença, com carinho, quando tu disseste que ias dar o adendo, era exatamente isso também que ia acrescentar, com 2 questões. Uma delas é um caso de uma estudante de medicina, em que ela tinha sido diagnosticada, ela estava próxima de casar, inclusive estava quase a terminar o curso, e ela percebeu-se que o corpo dela estava em mutação e sabia exatamente o que é que ia acontecer e o resultado que queria ter. Só que ela decidiu parar. Ela parou tudo e entregou-se. Do género. Então, se eu estou doente, se eu não vou viver muito tempo, vou aproveitar, vou viver. E o que ela decidiu foi aproveitar o tempo que tinha fazendo aquilo que ela gostava de fazer. E o que acontece é que
que o milagre aconteceu, o milagre de que quando ela deixou de se preocupar com a doença remanesceu e o tumor no cérebro dela acabou por desaparecer. Outro caso terminal também, em que havia um idoso que vivia sozinho na sua casa, por dificuldades de física e por um cancro também terminal e já muito avançado, ficou no hospital e o médico disse: o seu familiar já não tem muito tempo de vida, dou-lhe dias de vida, então recomendo que vá para casa no conforto do lar e que possam aproveitar um pouco mais da sua companhia, em vez de estar aqui no hospital sofrendo com medicação. Retiraram-lhe a medicação, o máximo de medicação, e somente para ficar com os analgésicos para suprimir a dor, e o que acontece é que ele foi para casa. Ele foi para casa, ficou no quartinho e começou a sentir-se um pouco melhor, porque não estava naquela situação do hospital, dos médicos, e ele percebeu, e na cabeça dele, porque ninguém lhe disse, como ele foi para casa, ele pensou que ele estava melhor. E ele estava no quarto dele, começou a olhar para a janela, com dificuldade começou a levantar-se, começou a olhar para a janela, começou a ver o jardim, começou a ver que o jardim não estava cuidado, que os familiares não tinham tempo a cuidar do jardim, então começou a dar-lhe a vontade de descer, ir cuidar do jardim, cuidar das plantas, regar as rosas, podar, e o tempo foi passando. Passado 3 meses, o médico chamou os familiares para perceber o que é que se passava, porque ele deu-lhe dias de vida. E quando entraram no consultório, o médico ficou espantado porque viu o senhor andando pelos próprios pés, já com alguma postura, alguma fisionomia mais potente, pujante, uma cara com uma cor mais estável, e ficou atónico. E questionou o que é que fizeram, que mudanças que houve na vida, e os familiares olharam e o próprio doente ficou olhando. Até o doutor mandou-me para casa, é porque estava melhor, não é? E eu aproveitei a vida, comecei a ver o jardim, comecei a cuidar das flores, os meus familiares não tinham tempo. Olha, os vizinhos começaram a se aproximar, começaram a fazer perguntas, comecei a conversar com uma vizinha, já comecei a namorar, voltei, depois de tantos anos de viúvo, estou namorando com uma vizinha, vou sair, vou tomar um cafezinho. Ou seja, o que eu quero dizer é que a progressão do futuro é aquilo que nós fazemos também dele. Porque o que nós muitas vezes vivemos é as condições e as circunstâncias da vida. E são essas circunstâncias, esses carimbos, que muitas vezes nos fazem fazer um feito de história. É como se a nossa vida não houvesse continuação, não houvesse continuidade. E quando nós aceitamos o diagnóstico, prognóstico de um médico, que, a meu ver, por experiência também, não minha, mas de familiares, também minha, mas não de vida terminal, mas de familiares que já deram esse prognóstico. Bom dia, Jacqueline. Para dizer que os médicos nem sempre acertam e nem sempre o diagnóstico que eles têm que é definitivo. E então, com estas 3 histórias que nós já passamos, dizer que a progressão do nosso futuro não está nas mãos dos médicos, nem na boca dos médicos, nem da ciência, mas da tua própria vida. És tu que fazes a tua vida, és tu que fazes a tua história. E muitas vezes, quando aparecem mais dificuldades, é quando tu vais buscar mais força do teu âmago para mudar, reescrever a tua história. Porque quantas vezes vocês estão a ser cada vez mais exprimidos ou oprimidos e que a vossa história muda? Porque as condições também, elas não são estáticas. A mudança existe e surge sempre, não só para os outros. Muitos filmes que aparecem hipotéticos são aquém da realidade. A realidade é muito maior, é muito mais poderosa e as mudanças cada vez são mais rápidas e velozes. Sinais de mudança à nossa volta que acontecem a todo momento. Inclusive eu no ginásio vejo pessoas com 70, 80 anos com um físico, uma vontade de viver, com um sorriso na cara, incrível, magnífico. Pessoas que começaram a olhar para a vida com outros olhos, a partir dos 50, dos 70, dos 80, começaram a ir para o ginásio, começaram a fazer caminhadas, começaram a fazer musculação, inclusive. E hoje em dia há estudos fantásticos que falam que o poder da musculação, inclusive para as pernas, que previne contra o Alzheimer, porque a musculatura está muito ligada com o nosso cérebro. O nosso corpo está todo interligado, tudo o que nós façamos, e o estar deitado, ou estar sentado, ou estar de pé, estar em movimento, vai influenciar o nosso cérebro e a nossa longevidade.
E quando nós falamos de progressão do futuro, não é só aquilo que está aqui na nossa mente, mas é aquilo que acontece no dia a dia. E quando nós nos limitamos, quando nós fazemos uma projeção daquilo que nós queremos, pode não ser e significar aquilo que vai acontecer. Mas é bom abrir portas, é bom abrir caminhos, é bom estar disponível para a mudança. E é isso que eu quero deixar hoje. É quando tu te abres para o futuro poderá ser muito melhor, muito mais bonito, muito mais esperançoso. Porquê? Porque não tens filtros, não tens julgamentos, não tens tantas crenças e tudo pode acontecer. Queres acrescentar, Irene? Sim. Eu quero deixar uma frase aqui que me veio na cabeça, que é: onde você está hoje não define quem você é, não define o seu futuro. Então, você pode fazer escolhas diferentes hoje, né? Tem muita gente que fica aí, tem muita gente, inclusive, que tem muito conhecimento, que a pessoa, ela se limitou. Mesmo com conhecimento, mesmo já estudou bastante, e ela está limitada ali, porque ela está olhando aqui, ó. Ela está com aquele, não lembro o nome, sabe aquele negócio que coloca nos cavalos que só olham para cá. Quando você começa a olhar de lado, muitas vezes você vê uma porta que está aqui do teu lado, e você só precisa esticar a mão e abrir. Eu costumo dizer que nada adianta você saber as técnicas se você não faz as técnicas. Não adianta eu vir aqui e falar assim, olha, tem essa técnica, né? Tem a carta para o eu do futuro, se você não faz. Aí você fala assim, mas eu não acredito nisso. Tá, você não precisa acreditar. Tem coisas que a gente não precisa acreditar, a gente só precisa fazer. Olha, sei lá, eu não acredito em Deus porque não vejo Deus. Tá, mas e se você orar todo dia, mesmo sem acreditar em Deus, será que você vai ter resultado? Então experimenta fazer. Então a pessoa está lá tão limitada que ela não faz, ela sabe o que tem que ser feito, mas ela não faz. Então quem sabe o que tem que ser feito e não faz é a pessoa que não tem resultado. Tem pessoas que você está falando assim para ela, olha, tem esse caminho aqui, você já experimentou caminhar por ele para ver se você se sente diferente? Olha, tem essa técnica aqui que eu faço, dá muito resultado para mim. Experimenta fazer para ver se funciona para você. Eu não estou dizendo que a técnica vai funcionar, mas se eu não fiz a técnica, eu nem sei se a técnica vai funcionar para mim. Então, Irene, sou uma pessoa cética em algumas coisas, mas se alguém falar algum negócio para mim que funciona ou alguma técnica nova, eu experimento, pelo menos eu falo assim, olha, para mim não funciona. Então, é assim que eu Irene funciona. Só que tem gente, sei lá, você está assistindo várias lives, você está tendo vários insights, você está tendo várias coisas, mas você não colocou nada em prática. Como é que eu sei se algo funciona para mim se eu não testei? Né? Uma das coisas da mentoria que fala é teste. Teste fazer alguma coisa diferente. Olha, eu estou numa situação financeira que eu estou no fundo do poço, tá? Você já testou fazer alguma coisa diferente que você nunca fez? Não. Como é que você sabe que você não vai ter resultado? Eu estou testando várias coisas. Minha mente anda explodindo com tanta informação. Estou testando tudo que eu aprendo, eu estou testando. Então, só do ano passado para cá eu já aprendi muita coisa. Por quê? Porque eu estou testando. Se eu não testo, como é que eu sei que funciona? Se eu falo assim, começa a visualizar o teu futuro. Todo dia, quando você acordar, imagine uma tela mental no seu sonho. Tá, eu sei que tem essa técnica, mas se eu não fizer a técnica, como é que eu sei que a técnica funciona ou não? Se eu não testei. Olha, fazer atividade física todo dia é bom, vai te fazer emagrecer. Mudar a sua alimentação vai te fazer emagrecer, tá? Mas eu não testei a técnica, como é que eu sei que a técnica funciona? Eu sei que tem coisas que é muito chato de ouvir, e são as coisas chatas de ouvir que trazem resultado. Fazem crescer. E é por isso que vamos fazer exercício agora, Irene. Se eu falar para você aqui, fica assim assistindo a nossa live 2023 inteira. Você assiste a live, acorda cedo, você está acordando cedo, não coloca nada em prática. Qual é o resultado que você vai ter em 2023? O mesmo que você tem em 2022? Nenhum. Você acha que se eu estou fazendo live, estou falando coisas, e coisas que eu não coloco em prática? Eu ainda não coloco todas as coisas em prática como eu deveria. Mas eu estou colocando para o meu corpo entender. Aqui você tem que entender que é a sua mente que manda. Na atividade física eu não abro mão. No compromisso que está aqui eu não abro mão. A não ser que eu não esteja bem. Isso pode acontecer? Pode.
Então, assim, outra coisa, Irene, gratidão, essas palavras foram para mim. Ó, Jaqueline, eu não direcionei nome, mas já foi para você, que ótimo. E eu costumo dizer aqui que uma palestra mudou a minha vida. Uma palestra mudou a minha vida. Mas foi só que eu ouvi ali e eu fiquei com aquilo gravado. Até hoje eu tenho aquilo gravado na minha mente. Eu falei, um dia eu vou fazer, a minha missão de vida é igual desse cara. E a primeira coisa que eu pensei, caramba, como é que eu vou impactar pessoas com o meu trabalho se eu não consigo falar em público? Só que naquele momento, aquilo me impactou tanto, eu falei, eu vou fazer alguma coisa. Isso foi do dia para a noite? Não, isso eu venho trabalhando todo dia, todo dia. Todo dia eu aprendo algo novo, todo dia o meu cérebro quer dizer, não, não vai, isso é besteira. Eu tenho sabotagem também, gente. Então, só que a gente tem duas escolhas. Ou a gente ficar reclamando do que não acontece, ou a gente fazer acontecer. É fácil fazer acontecer? Não, não é fácil. É fácil acordar todo dia e estar aqui de domingo a domingo? Não, não é fácil. Mas é possível, é maravilhoso. Até eu vir para cá, eu não estou tão legal, mas depois que eu chegar aqui, eu não quero sair da live. Estou a ver que sim. Irene, vamos passar para o exercício. Já são 8h42. Então, eu vou colocar a música e vou pedir o favor de... Já estava com a música aqui. Quer fazer? Quero colocar, que é para aqui do meu lado. Bom, hoje tem uma criança que vai participar da live. Olha, Irene, vou pedir para deixar esta música aqui de fundo para ver como é que fica o som. Está bem? Foi para testar aqui o som do meu lado. Para quando eu fizer sozinha. Tá bom. Então, vou convidar... Só lembrando aí para o pessoal que hoje às 19 horas eu vou ter uma live com a minha querida amiga Aida. É 19 ou 19? Hoje Oi? É 19 ou 19h30? 19. Às 19 horas. Hoje eu dispensei a Gina um pouco, né? Eu já não venho mais à quarta-feira, acabou. É uma progressão do futuro, risquei. Hoje eu demiti a Gina da quarta-feira. Eu falei, não, a Gina já estou vendo a Gina demais. Já não volto mais à quarta-feira. Então, vou pedir-vos o favor de fecharem os vossos olhos. Se conectarem somente com o som. Não sei se conseguem ouvir bem, se é audível, Irene. Eu não estou ouvindo sua música, não. É isso que eu queria testar. Mas eu posso colocar a minha, se você quiser. Agora conseguem ouvir? Não. Espera. É isso que eu tenho que testar. Espera aí. Marina disse que está ouvindo. Talvez seja o meu som aqui. Mas pode ir. E agora, conseguem ouvir? Conseguem ouvir agora? Para mim, não. Mas pode continuar. Eu vou colocar a minha aqui bem baixinho para mim. Pode ir. Então, o objetivo do exercício de hoje é vocês aproveitarem o máximo como este momento é para vocês. O convite é para simplesmente relaxar, descontrair o corpo, ao mesmo tempo que vocês vão deixar de sentir o peso do corpo, sintam um conforto do vosso espaço físico, do ambiente da volta e que consigam sentir o cheiro da vossa respiração, o ar que entra e à medida que vão concentrando somente no som da minha voz, que percebam e sintam o prazer, a energia que chega, o teu coração combate, sem querer alterar, simplesmente observa. Observa, sem julgamento, sem crítica. Observe e sente como é estar dentro do teu corpo, como é estar dentro da tua mente.
como é viver a tua vida no aqui e agora. E à medida que tu vais aquietando a tua respiração, tornando-a mais calma, tranquila, eu vou-te convidar para imaginar que à tua frente tens um vão de escadas. E essas escadas poderão ser a subir ou a descer. Essas escadas, basta entrares nesse vão de escadas. E esse vão de escadas vai te levar para outro sítio. Um sítio teu seguro. Mais à frente. Mais à frente, tu sais desse vão de escadas elétrico e tens uma porta. Uma porta branca, muito grande. Uma porta branca de ferro. Com uma grande maçaneta em ela branca de ferro. Basta só agarrar na maçaneta e puxar e essa porta abre com muita facilidade. E o convite que te faço é que entres dentro desse espaço. Esse espaço é uma sala branca, oval, sem portas nem janelas, toda ela branca, desde o teto ao chão. No fundo dessa sala tens um enorme espelho. À medida que tu vais te aproximando, vais te deslocando diretamente do espelho, vais a perceber que é um espelho multipartido, em que vês, conheces o teu semblante. São memórias tuas do passado, mas de maior escala do teu futuro. E eu vou-te pedir para olhar, observares uma imagem que está bem à tua frente, do dia 15 de 3 de 2033. Exatamente de hoje a 10 anos para a frente. 10 anos depois, observa a tua imagem, que vem, o que surge. O teu corpo, o teu cabelo, quem está à tua volta, o que estás fazendo. Observa como te sentes. Esta é uma progressão do futuro, em que o teu cérebro, sem condicionamento, revela, mostra ou sugere. Não sei se estás agradado com o que vês, não sei se faz parte dos teus planos, simplesmente observa. Agora eu vou pedir-te para recuar, voltares atrás e olhares o espelho por inteiro, deixando esta imagem de 10 anos para a frente. Que possas olhar mais à direita, que tens uma imagem exatamente daqui a 5 anos à frente. Estamos em 2028, a 15 de março de 2028. Daqui a 5 anos. E vou-te pedir agora para te focares, estás dentro da imagem, daqui a 5 anos. E observares o que mudou de 2023 para 2028. Somente 5 anos já ali. Mas o que tu tens feito? O que tens vivido? Que mudanças podes ver que implementaste? Das quais te podes parabenizar, congratular? De que tens orgulho? Algumas perdas, mas outros ganhos. Observa
Simplesmente observa o que chega, o que vem. Sem julgamento, sem crítica. Confortável com essa situação. Se estivéssemos em terapia, iríamos questionar, iríamos dar continuidade. Mas como estamos aqui online, eu simplesmente vou-te pedir para observares o que chega, o que vem. Lembrando que é somente uma imagem mental e magnética. E vou pedir-te para voltares ao aqui e agora, em que estás olhando para esse espelho. Recuando para 15 de 3 de 2023, em que estás simplesmente olhando para esse espelho multipartido. Já fizeste 2 do futuro, 10 anos e 5 anos. Agora vou-te pedir para olhar para a tua esquerda. É um momento que é daqui a um mês, 15 de 4 de 2023. Passados 30 dias. Olha para essa imagem. Entra dentro dessa imagem. Agora, daqui a um mês, o que é que mudou? O que é que fizeste em 30 dias? O que é que mudou dentro do teu corpo, na tua energia, no teu semblante? O que é que atingiste no prazo de 30 dias? O que é que perdeste? O que é que ganhaste? Observa a tua vida como é um mês. Que alterações tiveste a coragem para mudar? Ou não? A tão curto prazo, espaço de tempo, consegues sentir o poder da mudança? Ainda? Observe, Vicente. Observa como a tua imaginética pode contribuir de forma positiva. É na tua mente que tu crias aquilo que tu queres que aconteça. Seja projetada, ou seja, acompanha, observa o teu corpo, a tua fisionomia, a tua respiração. Agarra naquilo que tens que trazer para o aqui e agora e volta novamente para aquilo, de volta a ver o espelho por inteiro, onde a tua história, vindo de baixo, desde o teu momento, a tua progressão, a tua juventude, a tua adolescência, a maturidade, a parte mais acima que vai ser a tua projeção do futuro. Deixa esse espelho para trás e volta para a tua porta de ferro branca. Deixa essa sala, esse espaço. Lembra que é um convite para mais tarde fazermos outro exercício. Volta de novo a essa porta de ferro, da qual conheces, fácil de ir. Deixa a porta branca de ferro atrás de ti e volta para essas escadas rolantes. E essas escadas rolantes vão-te trazendo para o aqui e agora. Vou pedir-te para mexer os teus dedos dos pés, mãos, rosto, trazendo o teu corpo até essa energia. E poderes também trazer o que veio, que surgiu, que podes implementar no teu aqui e agora. Como é que sentes? Como é que está? Simplesmente observa. Como em breves momentos, breves segundos, podes vivenciar uma progressão com facilidade assim. Alguém quer fazer algum comentário? Foi fácil? Quem quiser comentar como é que foi a técnica aí, Foi fácil? só lembrando, amanhã nós vamos falar o poder da ressignificação, uma live poderosa. Não há nada mais importante do que a ressignificação no processo, na minha opinião. Ninguém está. Se alguém quiser comentar como é que foi a experiência, fica à vontade. Só quero saber se está tudo bem. Se viram algo que não gostaram, se precisam de algum apoio acessório, querem conversar connosco. Nós temos aqui a uma distância de um clique, essa mensagem privada. Quero saber se está. Por vezes é um desafio fazermos estes exercícios que são complexos,
podem imagens virem situações mas a pessoa não está preparada para o que vem. A Marina diz que está à frente ao mar. Poderão vir situações desagradáveis e a pessoa não sabe lidar. Pode haver um surto, um momento de choro e é por isso que eu faço esta pergunta. Se está tudo bem, se está confortável. O objetivo não é mexer, não é doer, nem é sofrer. É simplesmente observar a vossa mente e utilizar o poder da vossa mente para o vosso conforto e também crescimento. Está tudo bem? Tudo bem, Irene? Gostaste? Tudo bem? Não vou perguntar o que é que aconteceu. Gostaste? Muito bom o exercício. Inclusive o Billy fez comigo aqui, ó. Ótimo. Então pronto, despeço-me por hoje. Obrigada por estarem aqui. Obrigada, Irene, por partilhar. E vamos ver se a gente consegue entrar também tão facilmente como entramos hoje. Tá bom? 8h05, 5h05 do Brasil. Beijinhos e mais logo às 19 horas com a Irene e a Aida. Gratidão. Hoje o tema é um tema importante, né? Você é uma pessoa livre, então vem para a live às 19 horas, vai ser uma live poderosa. Aí eu, minha amiga Aida, que é terapeuta também, convido a todos vocês a participar com a gente. Tem uma excelente. Aproveitem ao máximo. Dia para vocês e eu estou indo treinar. Gratidão. Beijo, até amanhã.